Olá pessoal, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês, também para sua família nesta manhã de quarta-feira. Estamos aqui nesta oportunidade para mais uma reflexão da santa e poderosa palavra de Deus. Desta semana nós estamos aqui trazendo algumas reflexões sobre a cristologia, a doutrina de Cristo. Estamos aqui aprendendo muito sobre essa disciplina dentro do campo da teologia, que fala sobre a cristologia, que quer dizer a doutrina de Cristo, ou os tratados, os estudos a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na segunda-feira nós abordamos aqui a pré-existência eterna de Jesus. Nós falamos sobre isso na segunda-feira, sobre a pré-existência eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é eterno, assim como Deus também é eterno. E nesta oportunidade aqui também, nós queremos estar trazendo também aqui outra reflexão a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dentro do campo da cristologia, a doutrina de Cristo. Nós temos vários assuntos, vários temáticas para nós estarmos refletindo, pensando, estudando e analisando. Hoje, nesta terceira parte, nós queremos aqui estar falando sobre Jesus, o verdadeiro Deus. Nesta oportunidade, nós queremos estar falando Jesus, o verdadeiro Deus. E para nós termos esta ciência, esta compreensão, esse entendimento, claro que nós precisamos realmente recorrer aos textos bíblicos que provam Jesus como o verdadeiro Deus. Então, Jesus como o verdadeiro Deus, ele próprio foi chamado de Deus. Ele próprio foi chamado de Deus. E ele mesmo também foi chamado também de Deus. Ele mesmo se apresentou como Deus. Quando ele está dizendo para antes de Abraão existisse, eu sou. Jesus aqui está realmente dando a si mesmo o atributo dele mesmo ser o verdadeiro Deus. Então, também o anjo enviado por Deus chamou a Jesus de Filho de Deus. Então, a Bíblia ela tem reflexos e muitas referências que trata de Jesus como o verdadeiro Deus. Os próprios apóstolos também chamaram Jesus de Deus. E para ter Jesus e para considerar Jesus como um verdadeiro Deus, ele também tem também os atributos também de Deus também. Então isso é interessante. Ele também tem os atributos também de Deus também. O próprio Jesus se chamou Deus. Quando os seus inimigos lhe perguntaram: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Ele respondeu: eu sou. Olha só, o próprio Jesus se chamou Deus, porque essa expressão aqui, eu sou, é o nome do próprio Deus, a qual, quando Moisés foi para o Egito, enviado por Deus para libertar o povo, Moisés perguntou: mas quando me perguntarem lá quem me enviou, o próprio Deus responde:
fala lá que o eu sou enviou a voz. Olha que coisa realmente interessante, que coisa realmente maravilhosa para a nossa compreensão e nossa reflexão. Também todos os apóstolos afirmaram que Jesus é Deus. Todos eles afirmaram. João Batista disse que Jesus era o Filho de Deus. Pedro testificou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Chamou-lhe de santo e o nosso Deus Salvador, Jesus Cristo. Então veja só, Jesus tratado e sendo afirmado como o verdadeiro Deus. Então isso é coisa extraordinária, isso é coisa maravilhosa, porque às vezes a gente olhamos, vemos para um Jesus histórico, como um homem que veio ao mundo, fez os seus milagres, ressuscitou dos mortos, fez grandes maravilhas, mas Jesus é muito mais além do que isso. Jesus, ele é o próprio Deus sendo encarnado e sendo também concebido também de uma virgem. Então realmente não dá para negar ou deixar de lado ou desconsiderar que Jesus não é o verdadeiro Deus. Pois bem, a Bíblia ela é categórica nisso. O próprio Jesus se chamou de Deus e os apóstolos também o chamaram também de Deus também. Então isso é realmente extraordinário. Outra coisa realmente interessante também, Paulo diz que Jesus era o próprio Filho de Deus e falou da glória do grande Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, o próprio Paulo, ele diz que Jesus era o próprio Filho de Deus, Romanos 8:32, e falou da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então veja realmente que eles, os apóstolos, o considerava realmente, o afirmava e aceitava realmente Jesus como o verdadeiro Deus. Então realmente isso realmente é coisa realmente extraordinária. Jesus tem atributos divinos. Então para que se Jesus se manifeste como o verdadeiro Deus, ele também sendo reconhecido pelos seus apóstolos também como o verdadeiro Deus, era necessário Jesus ter atributos divinos. E a própria Bíblia, a palavra de Deus, prova que Jesus tinha atributos divinos. Jesus, ele é o onipotente. Ele é o onipotente. Olha que coisa extraordinária. Como Deus é onipotente, Jesus também, sendo também onipotente, ele é Deus. Ele é Deus. Então, Jesus tem atributos divinos. E é interessante que ele é onipotente, ele teve poder sobre os demônios, poder sobre doenças, poder para guardar todo o poder. Então veja só, para ter esses atributos divinos, era necessário realmente isso ser manifestado e ser considerado e aceito pelas pessoas que o contemplaram este poder na vida de Jesus. Jesus também tem também outro atributo divino, que é o atributo da onipresença também. Jesus tanto tem onipotente, onipresente e também é imutável também. Então realmente esses atributos divinos que Deus tem, Jesus também tem também. Então se ele tem também, ele é o verdadeiro Deus também.
que ele mesmo realmente se declarou, se chamou como o Deus verdadeiro. Jesus também é imutável também. Ele também é imutável, ele é eterno. Então, esses atributos que nós vemos em Deus, que Deus tem desde a sua eternidade, também Jesus também tem também esses atributos de imutável, de eterno. Então realmente são coisas realmente extraordinárias, que a Bíblia nos mostra também. Outro atributo também Jesus deve ser adorado. Olha só, ele deve ser adorado, e ele foi adorado quando teve na terra, cumprindo a sua missão, o seu ministério. Ele realmente foi adorado por várias pessoas, e sendo adorado como o único Deus verdadeiro. Então, Jesus, o verdadeiro Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, tem imensas provas categóricas que Jesus é o verdadeiro Deus. E prova delas é aqui os atributos divinos. Aquilo que só pertence a Deus, Jesus também, como o verdadeiro Deus, também tem esses atributos. O atributo da onipotente, onisciência e onipresente. Olha só, ele realmente tem esses atributos. Ele realmente tem esse poder. Então também, dentro também desta prova de Jesus como também o verdadeiro Deus, também nós vemos também as suas obras divinas, prova a sua deidade, as provas divinas. Jesus tomou parte na criação do mundo. Olha só, Jesus tomou parte na criação do mundo. As suas obras divinas prova a sua deidade. Olha que coisa realmente extraordinária. Realizou obras divinas, a ressurreição dos mortos, mesmo a ressurreição e a vida. Ele é mesmo a ressurreição e a vida. Então Jesus também realizou obras divinas, a ressurreição dos mortos. Jesus chegou a ressuscitar mortos. Então realmente é algo realmente que só Deus tem o poder de fazer isto. Então Jesus, como verdadeiro Deus, essas obras também o acompanharam a sua vida. Os atributos ele tinha também. Então realmente são coisas realmente fantásticas e extraordinárias. E também Jesus perdoou e perdoa pecados. Olha só, para perdoar pecado, esta pessoa não pode ter pecado. Ele tem que ser uma pessoa realmente perfeita, tem que ser uma pessoa pura. Então, Jesus, como verdadeiro Deus, ele perdoou e perdoa pecado. E ele fez isso mesmo, ele fez isso, ainda faz até hoje nos nossos dias. Então, vendo essa reflexão aqui sobre Jesus, o verdadeiro Deus, essas maravilhas que nós estamos aqui falando, coisas realmente extraordinárias para a nossa vida, e o acrescente e a firmeza da nossa fé na pessoa bendita de Jesus. Também a sua natureza divina prova a sua deidade. Olha só, a natureza divina de Jesus prova a sua deidade. Assim como Deus é santo, Jesus é santo. Ele era chamado santo. Ele fez sempre o que agradou o Pai. Olha só, santo. Jesus é santo. Assim como Deus é santo, Jesus, como verdadeiro santo, como verdadeiro Deus, é santo também. Jesus é amor, assim como Deus também é amor, Jesus também é amor. O seu amor excede todo entendimento.
Paulo falando aos Efésios, capítulo 3, verso 19, o seu amor excede todo entendimento. Então são coisas realmente extraordinárias demais para a nossa vida, porque entendemos através da luz da Bíblia, da verdadeira e santa palavra de Deus, as provas e muitas provas a respeito de Jesus ser e é o verdadeiro Deus. É coisa realmente extraordinária que a Bíblia nos traz em nosso coração. Então realmente são coisas realmente que alegram bastante o nosso coração e a nossa alma. Jesus também é a verdade, assim como Deus é a verdade. Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Jesus também é a verdade. Ele diz em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, dentro dessa reflexão aqui, Jesus, o verdadeiro Deus, e todos esses atributos aqui, e aquilo realmente que ele tem para si, que é o poder, que é o Todo-Poderoso, e que é o que faz as obras, é o que abençoa a vida das pessoas, é o que perdoa os pecados. Ele fez parte da criação de todas as coisas. Ele já estava lá desde a eternidade. Desde a eternidade, Jesus já estava presente. Jesus esteve presente na criação dos céus e da terra, na criação do próprio homem. Então, Jesus, o verdadeiro Deus, não é somente desde a eternidade que Jesus é Deus. Não é somente desde a eternidade que Jesus realmente é Deus. Ainda depois que ele aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele continua sendo Deus verdadeiro, revelando a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele ainda continua, ele ainda é Deus verdadeiro. Então, que fique essa reflexão aqui nesta manhã, de Jesus como Deus verdadeiro. Jesus, o Deus verdadeiro. Ele é Deus sim, ele realmente é Deus, tanto no céu como na terra. Ele é o Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o Deus, o Todo-Poderoso. Os apóstolos realmente o chamaram de Deus. Os apóstolos chamaram de Deus. Os apóstolos tinham Jesus como Deus, o Todo-Poderoso. Jesus tem os atributos realmente divinos, a onisciência, onipotente, onipresente, o único que deve ser adorado. Ele é imutável, ele é o Todo-Poderoso. E acima de tudo isso, ele é quem perdoa os pecados ainda dos homens nos nossos dias. Então, que Deus abençoe e nos guarde, que acredite que Jesus, o verdadeiro Deus e eterno para todos sempre. Deus abençoe e um abraço, uma ótima quarta-feira para você e sua família.